Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Como sempre é de praxe, nossos patrocinadores e apoiadores, Top Art, tudo em pintura, decorações, esculturas. Top Art. Entre em contato pelo telefone 51 998885757. Alfascar. Tudo para seu automóvel. Fica na rua Arthur Bernardes, número 55, Bom Sucesso, Gravataí. Contato pelo telefone 51997817757. Espaço Essencier, cursos e terapias. Entre em contato pelo 51991-844-886. E Lords Club. Tudo para produtos para sua barbearia. Dirigido por Fábio Joel dos Santos. Muito bem, pessoal. Hoje temos um programa especial. Em primeiro lugar, queria dizer que desde que iniciou o programa O Outro Lado da Realidade, hoje é o programa número 40. E o tema de hoje é importantíssimo, pois é sobre o que o mundo inteiro está enfrentando, essa problemática inimigo invisível, que é o coronavírus. Para isso, convidei um médico conceituado aqui na região, o Dr. Igor Araújo. Muito bem-vindo. Bem. Operador de câmera. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença, por ter aceitado vir ao programa para poder esclarecer, tirar dúvidas desse assunto tão importante que hoje nos aflige diretamente também, né? Então gostaria de que te apresentasses. Eu brinco, digo que ele é um baiúcho, ele é da Bahia e já está virando gaúcho. Então, por favor, doutor Igor. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a atitude de vocês, o programa, tá? E parabenizar o fato de vocês estarem na 40ª edição da programação. Como o Daniel colocou, eu sou médico, tá? Formado há 11 anos, procedente da Bahia, formado na Universidade Federal da Bahia. Trabalhei no SAMU por bastante tempo, hospitais da Bahia também. E há 5 anos moro aqui no Rio Grande do Sul. Passei um tempo trabalhando em Gravataí, hoje trabalho em Cachoeirinha e fui também funcionário de algumas UPAs locais. Bem, eu acho que dentre os assuntos do momento, o coronavírus é o assunto mais divulgado, é o assunto mais comentado e é para isso que eu estou aqui, tá? Não sei todas as respostas, eu acho que ninguém sabe, mas assim como os outros médicos de todos os outros países, estou aqui com o objetivo de divulgar o que a gente sabe até o momento e de esclarecer possíveis dúvidas. E desde já, humildemente, eu peço desculpas pelas coisas que eu não vou saber responder, até porque, como eu disse para vocês, nem tudo tem resposta até o momento, tá? É basicamente isso. Nesse intercurso, eu vou dialogar com o Daniel, vou apresentar algumas coisas, algumas dicas e posteriormente será aberto um espaço para que vocês possam fazer as perguntas pelo WhatsApp, tá? Eu acho que o Daniel podia começar a conversar um pouquinho sobre as perguntas. Vamos para perguntas básicas e essenciais, né? Por exemplo,
o coronavírus, o que ele é? Pelo que eu entendi, já existia, não é algo novo, só que mutou, alguma coisa assim, mas em si, o que seria? Vamos. Então, assim, a primeira coisa é que às vezes a gente tenta superdimensionar ou dar um significado a uma coisa que, na verdade, existe, mas ela tem uma história mais longa. O coronavírus, como o Daniel citou, ele tem uma história de existência muito mais longa do que essa pandemia que a gente está passando por agora. Na verdade, hoje, se a gente for buscar na literatura, nós temos oito cepas diferentes diagnosticadas e identificadas do coronavírus. Então, assim, não é o primeiro caso e nem vai ser o último. Só que em termos de pandemia, em termos de difusão entre as populações, é o que mais vem se destacado, tá? Assim como outros vírus também se destacaram em outros momentos, como o H1N1 e as outras pandemias que nós tivemos ao longo da história da humanidade, tá? Então, assim, quando se fala em coronavírus, um outro termo que se usa muito é a questão do Covid, tá? O que seria então esse Covid? O Covid seria praticamente o quê? A doença causada pelo coronavírus, que foi detectado no final de 2019. Daí o termo Covid. No caso D de disease, em inglês, significando doença, e o 19, ano de 2019. Tá? Então, basicamente, é esse vírus que a gente está enfrentando, é esse vírus que a gente tem que aprender a conviver com ele, até porque seria ingenuidade nossa dizer que a gente vai destruir completamente o vírus, que ele nunca vai existir, que ele nunca vai retornar. A questão do homem é viver, se adaptar e controlar e fazer o que ele puder fazer. Tá? Qual a diferença, já que está toda essa loucuragem, né, entre epidemia e pandemia? Pronto. Então, assim, a sua pergunta é bem interessante, porque as pessoas até ficam meio sem saber e meio deslocadas com relação à nomenclatura, tá? Dentro da área da saúde, a gente acaba usando termos que, quando a gente passa para a população, a gente acaba provocando mais confusão ainda. Então, na verdade, quando a gente fala em epidemia, estamos nos referindo a um evento, tá? Que ele tem uma rapidez de difusão, só que ele tem uma localização mais limitada. Quando falamos em pandemia, estamos nos referindo a algo de uma abrangência muito maior, uma abrangência global. Daí o maior risco, daí a nossa maior preocupação e daí a necessidade de juntarmos nossos esforços em todas as áreas, em todas as regiões, contra esse inimigo comum. Tá? É basicamente essa diferença. Uma coisa que é interessante até perguntar é sobre os postos de saúde fazem, porque muita gente às vezes pega ou está se sentindo mal e já pensa que e que ir no posto de saúde é assim que funciona, fazem um exame, quando deve fazer, qual é a forma de proceder? Bem, essa pergunta, novamente, que o Daniel colocou, eu acho que elas têm que ser bem esclarecidas, até porque a coisa ela funciona diferente a partir de estados diferentes e a partir de países diferentes. Então, vivemos numa democracia, numa república dividida em unidades da federação. Então, apesar de termos uma presidência, cada estado e cada município ele tem uma certa autonomia naquilo que ele faz e nas diretrizes que ele recomenda, apesar de existirem diretrizes mundiais, que são as proclamadas pela OMS, tá? Então, assim, basicamente, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um vírus novo se propagando, com potencial de letalidade, sim, tá? Mas é importante lembrar que as outras doenças não deixaram de existir. Então, a gripe não deixou de existir, o tétano não deixou de existir, o enfisema pulmonar, a insuficiência cardíaca, as outras doenças infecto-contagiosas. Então, o que tem acontecido muito é que todo mundo tem atribuído tudo ao coronavírus.
Então, se eu espirro, foi o coronavírus. Se o meu nariz trancou, foi o coronavírus. Se eu tive diarreia, foi o coronavírus. E aí é que vem a questão, poxa, mas como é que a gente vai fazer? Se todo mundo acha que tudo é o coronavírus, e se realmente o coronavírus ele pode provocar muita coisa, tá? A gente vai chegar nesse item um pouco mais tardiamente na explanação de hoje. Mas é basicamente o seguinte, os casos em que a gente percebe uma maior probabilidade de ter a doença, ou a Covid-19, seriam aqueles relacionados a febre associada a tosse como sintoma respiratório e, nos casos mais graves, a dispneia, que é a conhecida falta de ar. Tá? Só que, assim, vão existir casos que pacientes vão ter febre e obstrução nasal, febre e diarreia, febre e sudorese, que é o suar excessivo, tá? E pode ser, sim, casos de coronavírus. Então, a gente vai pegar o dado clínico mais o que a gente chama de dado epidemiológico, que seria o quê? A relação das pessoas, a história daquelas pessoas no contexto em que elas se encontram. Tipo, eu tive relação com alguém que tem o coronavírus confirmado, é um ponto. Eu viajei para uma área onde tem a circulação difundida, é outro ponto. Eu viajei para um país, um outro país onde o coronavírus está bem difundido, é outro ponto. Quando tu juntas a questão dos sintomas, quando tu junta o exame físico do paciente, quando tu agrega isso ao meio onde ele vive, tu vai ter mais ou menos uma ideia de probabilidade. Se tu tiver uma probabilidade considerada alta, o que é que tu vai fazer? Tu vai comunicar à Secretaria de Vigilância Sanitária do município, tá? Vai encaminhar o paciente para casa com máscara. A Secretaria de Vigilância Sanitária nesse município vai até a casa do paciente, colher o material, analisar o material e dar a resposta. Nesse período de tempo, o paciente fica em casa isolado. Casos mais graves, o paciente chegou com a suspeita e ele tem uma falta de ar considerável, a gente já vai encaminhar esse paciente para o hospital, porque provavelmente ele vai precisar de um suporte mais intensivo e talvez até de uma UTI. Tá? Outra curiosidade que eu tenho, lembro agora, por exemplo, um caso de uma mulher que está grávida e é infectada pelo coronavírus. A criança corre o risco de nascer com algum defeito ou alterar alguma coisa assim? Pronto. Então, assim, essa pergunta do nosso interlocutor, ela é muito bem-vinda e ela é uma pergunta que tem surgido bastante nos atendimentos, tá? Atualmente, como eu coloquei anteriormente, eu trabalho na unidade de saúde relacionada à atenção primária, né? Que é a ponta do serviço de saúde, onde a gente recebe primeiro o paciente e o usuário do SUS. A gente faz a atenção das gestantes, a atenção das crianças, a atenção de todas as faixas etárias. E uma pergunta que as gestantes sempre fazem é: e meu filho? E se acontecer uma coisa comigo por eu ter contato com o coronavírus? Então, assim, a gente parte da seguinte ideia. Não se pode falar algo que a gente não tem certeza, principalmente em termos de saúde. Então, assim, hoje, se a gente for observar os estudos nacionais ou internacionais, tu não vai encontrar nada com 100% de certeza que te valide a ideia de que o coronavírus passe para o bebê, que cause uma malformação fetal, que venha provocar um aborto ou que venha provocar um parto antes da hora, um parto antecipado, um parto prematuro. Assim como não tem nada evidenciando até o momento que esse vírus ele passa pelo leite materno até o filho de uma mãe lactante. Então, dado o fato de que a gente não tem nada que prove, a gente não pode sair espalhando boatos ou causando um desconforto na população sobre algo que a gente não tem certeza. Tá? Então, por enquanto, a gente só pede o resguardo e as medidas de higiene como precaução. Até
é interessante isso porque o pessoal fica ansioso e é algo novo. Ao ser novo, evidentemente, não se sabe. Uma coisa que eu não sei se é boato ou não, falam de que esse vírus, evidente, já existia, só que mutou, etc. e tal, devido à ingestão de morcego, alguma coisa assim. Tem algum fundamento ou é mais invenção? Não sei. Assim, basicamente, o coronavírus ele é um vírus que infecta tanto seres humanos, no caso os oito tipos identificados, como eu citei anteriormente, só que assim, ele é um vírus que afeta muito mais os animais, tá? Só que existe uma diferença. Nem todo vírus que contamina um animal ele é capaz de contaminar um ser humano. Para isso é necessário que exista uma transformação, que a gente chama de mutação, uma alteração no código genético do vírus. Então, alguns vírus conseguem fazer o que a gente chama de pulo de espécie. Então, foi uma evolução. Isso, uma evolução a evolução deles para destruir a gente. Para nós contra, que barbaridade acontece. Então, assim, alguns vírus, eles conseguem fazer esse pulo de espécies. Então, o coronavírus foi um deles, tá? Hoje não se sabe ainda com 100% de certeza qual foi a espécie da qual o vírus pulou para a nossa, tá? Acredita-se, existem, o que a gente trabalha? Com 3 possibilidades principais, tá? Existe um mercado público na China, onde é o comércio de seres vivos, e nesse mercado você consome de tudo, tá? Você consome morcego, sopa de morcego, você consome cobra, você consome rato, carne cachorro, justo, e carne de animais de maior porte, como cabra, cavalos, burros. Mas assim, hoje eles pensam basicamente em 3 possibilidades. A possibilidade de ter sido vindo de um vírus de uma cobra que teve uma mutação e chegou ao ser humano. A outra possibilidade é do morcego e a outra possibilidade de um réptil que é bem comum nessa região da China. Na verdade, assim, a hipótese mais forte até o momento seria da questão relacionada à cobra, tá? Mas também não vou dar certeza nenhuma, que como eu falei, a certeza não existe até o momento. É perigoso compartilhar, isso aqui é interessantíssimo, o chimarrão. Aqui nós temos a cultura do chimarrão. Por exemplo, eu tenho a procedência do Uruguai e lá tem uma diferença, que lá as cuias, tá, as bombas, são individuais, são pequenas e cada um tem a sua, se compartilha a água. Mas aqui no Rio Grande do Sul não, aqui tem uns cuia bem grandona e se faz a roda de mate, de chimarrão, né? Aí, evidente que, ao meu ver, para mim é uma ponte de contaminação, mas tem muita gente que diz, não, a bomba é de prata ou de ouro, que mata o germe ou o que for, a água é quente. Que colocações poderias dar para esse costume? Passamos a ser individual, ou compartilhar só com a família? Isso é um fato bem curioso, porque assim, quando me apresentei, e quando o Daniel me apresentou, ele falou que eu não sou gaúcho, eu sou baiano. E na Bahia a gente não tem o hábito de tomar chimarrão. Então, assim, o que foi bem curioso e bem engraçado foi que eu cheguei aqui e vi o que? Várias pessoas, vários gaúchos, bebendo um líquido quente, se põe um amargo e aparentemente se põe um mato moído ali dentro e um canudo de ferro. E passava isso de boca em boca. Assim, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Mas assim, a gente vai se adaptando com as coisas e com a cultura local. Então, daí eu perguntei para as pessoas quando eu cheguei, tá, vocês não têm medo de ser transmitido herpes labial pela bomba ou outras doenças transmitidas pela saliva, como a própria gripe e o resfriado comum?
E sempre o que o pessoal me disse foi que não, isso não se transmite de jeito nenhum, porque a água é quente, porque a piteira da extremidade da bomba ela é de ferro, e é porque o aço é inoxidável, etc e tal. Mas assim, gente, não tem nada que comprove isso, e na verdade tem coisas que são contra isso. Como o Daniel colocou, o ideal seria que esses aparelhos fossem de uso individual. Então, na verdade, aquela bomba, ela é sim um veículo de transmissão. E não é só do coronavírus, é de tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Um herpes labial pode ser transmitido, que é uma coisa muito mais comum do que o coronavírus, um resfriado comum, uma gripe usual, e o coronavírus é mais uma coisa que pode ser transferida. Então, assim, se a gente está num momento de isolamento, de um maior retraimento social, a gente tem que fazer isso também com os hábitos de higiene. Daí, realmente adotar como no hábito uruguaio, a questão da bomba e do chimarrão individual. Assim como, da mesma forma, não compartilhar canudos de plástico, não estar compartilhando os talheres, tá? Tudo isso faz parte da higiene pessoal, tá? São muitos assuntos que vão vindo e saindo, né? Algo que eu, até como terapeuta holístico, né, fazendo a pergunta para um médico oficial, digamos, de medicina tradicional, mas as emoções e os sentimentos, eles são importantes, no meu ver, porque eles permitem tanto subir tua imunidade ou baixar. Se entramos na parte de medos e deixarmos ser dominados, o medo, por um lado, é uma proteção, mas se ele for em excesso, nós podemos até surtar. E aí, onde é desequilibrado, a gente baixa a nossa imunidade e fica mais propenso ou mais vulnerável a qualquer tipo de doença, principalmente, digamos, o que agora é coronavírus, como tu falaste no início. Às vezes nós estamos com qualquer sintoma de outra coisa, dor de barriga, e já está pensando que é o coronavírus. Então, acho que a parte emocional deve ser controlada. Não sei, tens algo a comentar? Sim, muitas vezes na saúde a gente tende a separar a emoção da parte física. Só que assim, o ser humano ele é único, ele é um, tá? Não dá para tu separar a parte física da parte emocional. O ser como um todo, ele tem que estar integrado. Isso tanto aqui como na China, como em qualquer lugar que tu for. Então é claro que se a pessoa está bem, a tendência é que ela se cuide mais, é que ela tenha mais higiene, é que ela lave mais as mãos, é que ela fique mais atenta à possibilidade do contágio com outras pessoas. Se a pessoa tem uma alteração da tua emoção, se ela está mais retraída em casa, a tendência é que ela não se cuide. E aí vem a questão da higiene. Um dos critérios, inclusive, quando tu vai diagnosticar casos de depressão, seja ela uma depressão mais leve, moderada, profunda, é o cuidado que aquela pessoa tem com a higiene pessoal. Então, se aquela pessoa vai largando a higiene pessoal, suspeite, isso pode ser um indicador de depressão. Então, na verdade, assim, se tu tá bem, se tu tá em paz consigo mesmo, se tu tá bem emocionalmente, tu vai se cuidar e tu vai tentar cuidar dos outros também, inclusive dos teus familiares, dos teus filhos, tá? Tem uma coisa que eu não entendia antigamente e aí me falaram muitos anos atrás. Gripe normal, a gente resfriado, tá? Peguei, tá? Passa aquele ciclo de 4, 5 dias, passou febre ou não, curou. Aí passa um tempo, pega outra gripe. Mas como? Não fica imune? Aí não, acontece que aquela gripe que tu teve, tu não pega mais. Mas a que tu está pegando de novo é diferente. Então tem milhões de tipos de gripe. Agora minha pergunta, para este caso, quem ficou contaminado com o coronavírus, que alguns somente são portadores e não chegam a manifestar, né? Só transmitem, ele fica imune desse ou como é que é? Também não se sabe por ser novo, não sei. Você já deu até a resposta, mas assim, eu só vou recapitular um pouquinho, tá?
Então, o que Daniel colocou é importante não só para agora, e aqui a importância do programa, que não é um programa só para o coronavírus do momento, é um programa para se formar um pensamento perene, permanente em todos, é o seguinte. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, mas que pouca gente responde e que pouca gente procura a resposta. Tu tens o resfriado comum de um lado, tu tem a gripe do outro, tu tem coronavírus do outro. O que acontece, o que é diferente, o que é semelhante nos três? Todos os três podem dar obstrução nasal, coriza, uma dor no corpo, dor de cabeça e um certo nível de febre. Só que assim, se tu tem um resfriado, isso é menos intenso, isso passa mais rápido. A dor no corpo, a debilidade que isso leva ao organismo não é tão grande. Se tu tem uma gripe, tu fica mais comprometido ainda, então tu vai ter uma febre maior, o teu corpo vai doer mais, tu vai ficar mais incapacitado de praticar tuas atividades usuais, sejam elas de lazer, sejam elas laborais, do trabalho. No caso do coronavírus, você tem o que? Você tem já um grupo de sintomas específicos, você tem suas suspeitas, tem a questão dos contatos, tudo aquilo que a gente falou, tá? Só que assim, qual é a questão? Quando tu desenvolve uma imunidade seria uma resistência, tá? Trocando por miúdos, seria uma resistência contra aquele alvo específico, tá? Então, por exemplo, se chega aqui alguém com uma arma para mim apontando e eu sei como aquela arma funciona, eu sei manipular aquela arma, tá? Eu sei lidar com aquela arma. Só que assim, se chega uma outra arma para mim, eu não vou saber lidar. Por quê? Porque já é um outro processo, então eu vou ter que parar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que manipular aquilo ali até ter um conhecimento daquela segunda arma. Se chega uma terceira arma para mim, é o mesmo processo. Então imagine aqui, será que a gente está falando em arma? Não estou fazendo apologia a armas, tá? Mas é só para exemplificar. Imagine que tu tem um revólver calibre 22, uma pistola, um revólver 38 e um armamento antiaéreo que é uma .40, que é um rifle anti-40, que derruba avião, helicóptero, etc. Cada um tem a sua peculiaridade. Para cada um eu vou ter que aprender a manipular. E para cada organismo eu também vou ter que fazer isso. Então imagine que para cada um desses eu vou ter que desenvolver uma resistência diferente, uma imunidade diferente. A que serve para atacar uma arma de calibre 22 é uma, a que serve para o revólver de calibre 38 é outra, e a que serve para o fuzil .40 é outra. Então, na verdade, assim, é uma imunidade, é um termo, mas ele é uma imunidade específica para cada coisa. Só que tem um problema ainda mais, para agravar a situação, se já não fosse complicada, que aí vem a questão das vacinas. Por que eu tenho que tomar vacina para gripe todo ano? Não é tudo gripe, tá? Só que assim, a gripe ela é causada por vírus diferentes. E esses vírus, eles se transformam, eles sofrem mutações, tá? Eles sofrem transformações. Então, todo ano é feito uma pesquisa para se identificar os vírus circulantes, para se identificar as mutações que ocorreram, e baseado nisso, tu faz uma vacina. Então, essa vacina vai estimular a imunidade e a defesa de cada pessoa. Com o coronavírus, é justamente essa questão. Está se tentando fazer uma vacina, mas não se conseguiu até agora. A ideia, eles acham, se acredita que dentre 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses se consiga desenvolver uma vacina. Existem algumas já em teste, inclusive em humanos, tá? Mas assim, existe essa ideia de que vai demorar ainda. Saiu uma notícia na internet, mas era de fontes confiáveis, está na internet, mas a gente nunca sabe, que os judeus, São israelitas, os de Israel, conseguiram elaborar uma vacina e já estavam experimentando. Isso era bom, né? Não sei. E outra coisa sobre vacina, justo que já que estamos nisso aí, diz que, eu por isso pergunto, não sei, que a vacina é feita com o próprio vírus, ou em porções menores, ou assim, para o corpo desenvolver a resistência ou alguma coisa assim.
Não sei se que fundo de verdade tem, mas aí se a vacina do coronavírus teria que vir com o coronavírus ali, aí é complicado, não sei. É basicamente assim, com relação ao coronavírus e à gripe, só concluindo o que eu estava falando, é basicamente o seguinte, então, se tu tem uma vacina para a gripe e tem uma mutação nos causadores, aquela vacina serve para um ano, mas não serve para o outro, tá? Por quê? Porque quando tu dá a vacina, que foi a pergunta do Daniel, tu desenvolve anticorpos, que é a imunidade, que vai contra aqueles micro-organismos, tá? Se tu tem hoje circulante, um coronavírus X, e ele sofre uma mutação muito grande, essa vacina que tu fez esse ano, talvez não sirva para o ano que vem. Então tu vai ter que fazer o quê? Uma nova vacina. Mas aí você está num processo mais fácil, né? Porque você já deu o primeiro passo, então tu vai saber manipular isso aí para que tu tenha vacinas todos os anos, se for necessário, como é o caso da influenza, como é o caso da gripe, tu tem vacina todos os anos. Passando para as próximas perguntas que o Daniel colocou, com relação ao vírus, como é que é feita uma vacina? Tem várias formas de fazer, tá? Existe um tipo de vacina que tu faz de um vírus atenuado. O que é isso? Tu pega aquele vírus, tu tira a força dele, tu tira o poder dele, ele fica bem fraquinho, tá? Praticamente morto, e aí tu injeta numa pessoa, ela desenvolve anticorpos e ela passa a ter imunidade. Essa é uma possibilidade, seria vacina de vírus vivos atenuados. A gente tem várias, tá? Que a gente toma usualmente. Um outro tipo seria o quê? Você fazer vacinas de um vírus morto. Então tu pega um vírus morto, tu injeta na pessoa, ela desenvolve anticorpo, como está morto, a pessoa não vai ter reação. A de vírus vivo atenuado, ela pode até provocar uma pequena reação, tá? Por exemplo, a vacina para pólio, tu tem duas variantes. Em uma variante é de vírus morto, o paciente não tem alteração. Da outra variante é de um vírus atenuado, pode ter uma pequena manifestação. A terceira possibilidade é que é o que o Daniel citou por último e que é, na verdade, a que o pessoal tem, os que os cientistas têm, na verdade, lidado ultimamente. É tu pegar um fragmento do vírus, no caso esse fragmento é o código genético, tá? O que é esse código genético? Esse código genético, ele é a parte do vírus que coordena toda a atividade dele e que determina as características dele. Então, hoje o que está se fazendo? É tirar uma parte do código genético e tentar se fazer uma vacina a partir disso aí. Vários países eles estão tentando fazer, tá? Todos basicamente com a mesma linha. Então, assim, Israel hoje tem uma medicina de ponta, está nessa corrida. Os Estados Unidos está nessa corrida, a China também, a Coreia do Sul também, o Brasil está fazendo estudos, tá? Mas, assim, hoje o que eu tenho notícia é que os Estados Unidos estão começando os primeiros testes em humanos, embora isso, como eu falei anteriormente, vá demorar aí entre um ano e um ano e meio para se ter um resultado maior. Tem se feito também vacinas, esse teste, só que em animais, no caso da China, tá? Em Israel, eu vou ficar devendo essa resposta, Daniel. Realmente eu não sei se como é que está o andamento da vacina em Israel, mas acredito que esteja bem avançado, porque Israel hoje assim tem sido um exemplo para o mundo inteiro a respeito da medicina e de tecnologia, tá? Então provavelmente eles devem estar bem adiantados também. Outra pergunta que me surge, tá? No caso, uma mãe que está amamentando e ela contrai o vírus, acredito que deveria tomar providências de, não sei se é possível não amamentar, porque se amamenta provavelmente vai passar para a criança, e aí como a criança fica muito propensa, já que é perigoso, a morrer. E aí como é que fica? Jovem, criança, adulto, velhos, quais são os mais propensos a perecer nesse... Né? Pronto, então assim, eu vou começar respondendo a pergunta do Daniel do final para o começo, tá? Hoje, o que se estabelece como um grupo de risco? Como as pessoas mais debilitadas, que têm a maior probabilidade ou a maior chance de vir a falecer
em decorrência do coronavírus? Seriam os idosos, tá? Então, pessoa a partir de 60 anos, principalmente a partir dos 65, e as pessoas que têm comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Seriam doenças, tá? Seriam patologias que diminuiriam o sistema imune e a defesa da pessoa e tornariam o corpo dela mais aberto e mais exposto. Que comorbidades seriam essas, tá? Só citando aqui as principais: insuficiência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria um enfisema ou a bronquite crônica, relacionada ao tabagismo principalmente, diabéticos, hipertensos, pacientes portadores de câncer. Então, assim, nós tivemos o primeiro caso de óbito, inclusive em São Paulo, foi de uma pessoa idosa com hipertensão e com diabetes. Então, assim, você juntou aí 3 fatores de risco para o óbito. Com relação à mãe na amamentação, se a mãe ela é portadora do vírus, tá? Mesmo que assintomática, o que pode acontecer? O fato de ser assintomático, ele acontece muito em jovens, tá? Principalmente crianças e adolescentes. Então, assim, vamos supor que nós tenhamos uma mãe, uma lactante, mesmo que ela saiba que ela tem um coronavírus, ela vai deixar de amamentar? Não, a gente não recomenda. O que a gente recomenda é que ela use a máscara, tá? A máscara que tu usa, a máscara comum, ela é capaz de impedir que tu transmita para uma outra pessoa. Só que ela tem um detalhe, e que esse detalhe é importante e não está sendo frisado pela mídia. Essa máscara comum, ela tem um tempo de uso e de duração de 2 horas de validade e de garantia. Por que de 2 horas? Durante teu movimento respiratório, durante o tempo que tu fala, que tu respira, tu vai eliminar pela tua respiração vapor d'água, água. E essa água em contato com o tecido da máscara acaba desestruturando a proteção que ela oferece, e aí depois de 2 horas de uso contínuo ela perde essa proteção. Então, assim, não adianta tu pegar uma máscara e usar a semana inteira. Tu vai estar contaminando o bebê. E com relação à máscara, eu trouxe até uma aqui para a gente trabalhar com outro conceito. Essa aqui é a máscara, tá? A máscara mais simples, a máscara mais facilmente encontrada. Solicitar para o operador de mesa se pode dar um close. Essa aqui, então, pronto, tá ótimo. É a máscara mais simples, tá? A máscara mais encontrada e a máscara que se encontra nos postos de saúde. A primeira coisa é localizar qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Não adianta usar a máscara de cabeça para baixo, tá? Então aqui, essa parte onde tem uma hastezinha metálica é a parte de cima da máscara. É essa parte daqui que tem que estar em contato com o nariz. Porque essa hastezinha metálica, tu vai empurrar, tu vai pressionar, moldar. E ela vai moldar, e ela vai ficar moldada, justamente ajustada ao teu nariz, tá? A outra coisa, essas partes aqui, elas vão ser afixadas atrás da tua orelha. Então, vamos supor que eu colocasse ela e usasse minha agora. Colocaria a máscara, prenderia atrás na orelha e ajustaria aqui na dobra do meu nariz, para que ficasse o mais justo possível e eu isolasse o mais da maneira melhor a transmissão do ar. Então, se tu faz isso aqui, tu pode estar em contato com o teu bebê e tu pode amamentar ele. Lembrando que isso aqui vai durar o quê? 2 horas, no máximo. Deu 2 horas, joga fora, usa outra, porque essa aqui não adianta em nada. Segundo detalhe é o seguinte, que é essa coisa que a mídia também não está enfocando muito. O fato de você tirar. Como é que tu tira? Tu tem que pegar e tirar a máscara por trás. Tirou aqui por trás, tá? Pegou pela alça e jogou fora, tá? Jogou no lixo. Por quê? Porque se tu vai... Vamos supor que eu estou fazendo um procedimento errado agora, tá? Vamos supor que eu coloquei a máscara e na hora de tirar, eu tirei aqui pela frente. Só que aí vem a seguinte questão. Pô, se tu tira pela frente, se tu põe a mão na máscara, tu vai estar o quê? Tu vai estar contaminando tua mão. E aí tu tá pondo a mão na máscara, tu passou 2 horas com ela pondo a mão na máscara para tu não contaminar o teu bebê. E depois tu pega, tira a máscara pela frente, tu vai contaminar a mão, porque a máscara está toda contaminada.
E aí depois tu vai mexer a mão, tu vai mexer no teu bebê para trocar a roupa dele, para dar banho, ou tu vai coçar o teu nariz, tu vai manipular a tua boca, tu vai coçar o teu olho. Então tirar a máscara por trás pela alça e jogar no lixo, tá? Em movimento de pinça. Jogou, caiu, já foi. Depois disso, mesmo tomando esses cuidados, lava direitinho as mãos, tá? Isso é a máscara que a gente tem, lembrar mais uma vez, 2 horas de duração. Tirar de trás para frente, depois lavar as mãos, tá? Perfeito. Agora já estamos passado da metade do programa. Se queres fazer alguma colocação antes de passarmos para as perguntas dos nossos televidentes. Eu queria só fazer um adendo para finalizar essa primeira parte, que é o seguinte. Muita gente acha que a mídia está exagerando, que conhecimentos histéricos estão sendo passados, que está se fazendo uma histeria ou uma tempestade num copo d'água. Só que assim, a realidade não tem se provado, tem mostrado que a coisa não é assim, tá? Milhares de pessoas vêm morrendo em vários países. Hoje a situação mais grave em termos de mortalidade é a Itália. No Brasil, hoje nós completamos o 4º óbito no estado de São Paulo. Temos mais de 500 casos já diagnosticados no país. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos entre 20 e 25 casos diagnosticados, se eu não me engano são 22. E hoje você não tem praticamente nenhum estado da Federação Brasileira onde você não tenha o coronavírus circulando. Então, assim, a coisa é séria, a gente tem que tomar cuidado, mas é claro que, assim, o cuidado ele requer paciência, ele requer calma, ele requer fazer as coisas do jeito certo. Tá? Então sem entrar em pavor. É uma realidade dura, mas não podemos. Pois é, a gente não pode se apavorar. Perder a calma. Se a gente se apavora, a gente perde a cabeça e a gente faz tudo errado. Então a questão é: os colégios estão fechando, as universidades estão fechando, as bibliotecas, teatros, etc. Mas ninguém deve encarar isso como uma férias coronavírus. Tá? Nada de ficar se acumulando em praia, em barzinho, tocando violão. Não é para isso que o isolamento está servindo, tá? É para as pessoas realmente tomarem cuidado. Tá? Vamos lá então. Rejane de Farroupilha diz: doutor, por que este pânico todo? Realmente esse vírus é perigoso? Praticamente já respondeste, mas... Só para complementar um pouquinho, assim, o vírus ele é perigoso, tá? É claro que assim, ele tem uma letalidade, que é a capacidade de matar alguém, se tu pensar numa faixa etária desde de criança até a fase de adulto. Hoje se calcula entre 3 e 5% baseada na mortalidade que aconteceu na China e que está acontecendo na Itália. Mas assim, na Itália tem um fato interessante. A Itália tem muito idoso, tá? E idoso tem muito diabetes, pressão alta, câncer, etc. Então tu passa de uma média de mortalidade de 3 a 5% para uma média de mortalidade de 7,9% que aconteceu na Itália. Então tu imagina que de cada 100, 8 morrem. Se tu pegar uma população idosa. Então assim, se tu tiver uma pandemia, se tiver uma disseminação muito grande do vírus num asilo, numa casa de idosos, num hospital, tu vai ter uma mortalidade muito mais alta do que os 3 a 5% que a mídia está divulgando. Tá? Como temos várias perguntas e evidentemente que as perguntas são feitas no início do programa ou durante o transcorrer do programa e muitas foram já respondidas, mas de qualquer maneira dá uma pincelada. Manuela diz: se já tem tempo da existência, por que só agora ele é tão grande? Assim, cada cepa de coronavírus, dessas que eu citei anteriormente, tá? Elas tiveram sim uma propagação na espécie humana, só que não é porque coronavírus que todas têm a mesma abrangência e o mesmo poder de disseminação e de letalidade. Então, assim, hoje a gente tem uma que realmente tem muita letalidade e que tem muita disseminação, que é a contagiosidade. Então, hoje a gente se preocupa com ela, tá? Que é a que
a gente está se debatendo. Embora, sim, claro que, se tu recordar, quando tivemos a influenza, também a preocupação foi grande. Só que, assim, o coronavírus ele tem uma contagiosidade, um poder de disseminação maior ainda do que a influenza. É por isso que tem se alarmado mais, tem se difundido mais. Natália de Canoas diz: gostaria de saber quais os melhores cuidados que devo ter e quem são os grupos de riscos. Pronto. Natália, a questão dos grupos de risco foi aquilo que a gente já comentou, tá? Principalmente idosos acima de 65 anos, pacientes com doenças crônicas, como pacientes com problemas cardíacos crônicos, pneumopatas, que são pacientes com problemas no pulmão crônicos, como fibrose cística, doenças causadas pelo cigarro, como enfisema, tá? Câncer, pacientes com imunodepressão, como pacientes portadores de HIV, lúpus, etc. Com relação a esses aí seriam os grupos de risco, e a outra parte da pergunta foi... Quais seriam os melhores cuidados que eu deveria ter? O melhor cuidado, eu diria para vocês, é água e sabão, tá? Então, assim, como é que se deve lavar as mãos? Vamos lá. Isso é bem importante, tá? Essa lavagem das mãos não fui eu que inventei, não foi a internet que inventou. É um cuidado que já se tem dentro dos centros cirúrgicos, tá? A gente lava a mão assim quando vai operar alguém, quando vai fazer qualquer tipo de cirurgia. Palma das mãos, tá? Essa parte aqui. Dorso das mãos, essa aqui. O que tu vai fazer? Primeira coisa é tu tirar o anel. Os anéis eles têm que ser tirados e lavados em separado, tá? Então tu colocou o sabão na mão, tu vai fazer um movimento de fricção, tá? Esfregou aqui, palma das mãos, dorso das mãos, tá? Nesse movimento com os dedos entreabertos. Depois disso aqui você vai esfregar o polegar das duas mãos. Em seguida, dedos em forma de cunha, passar aqui nesse movimento, para que tu garanta a limpeza das unhas e da ponta dos dedos, que é uma das partes mais importantes, porque é pela ponta do dedo que tu pega nas coisas, tá? Então, de uma mão e da outra. Tu pode complementar esfregando cada dedo, tá? Não tem problema nenhum, sem esquecer de limpar os punhos. Depois disso aqui você vai secar com um papel toalha, que seria o ideal, tá? Mas se tu não tiver o papel toalha, tu vai usar uma toalha. O ideal é que as pessoas hoje não compartilhem as toalhas de rosto entre si, que cada pessoa tenha a sua, para você não transmitir o micro-organismo de pessoa para pessoa, tá? A outra possibilidade é fazer esse mesmo movimento, só que usando o álcool gel, tá? Tem ele grande, tem ele menorzinho. E assim, só que o álcool gel hoje realmente assim tá um problema. O pessoal correu para as farmácias, correu para os mercados, e hoje tu achar álcool gel para comprar realmente é difícil. Mas assim, a gente tem água e sabão, gente. Então é uma coisa barata. E uma outra coisa que é importante. Se percebeu que tem alguém que está tossindo, que está espirrando, que está tendo febre, e tossindo e espirrando, tu vai fazer o quê? Tu vai guardar dessa pessoa, tu vai se distanciar dela 2 metros. Essa é a distância segura. Por que 2 metros? É um número mágico? Não. É um número calculado. Tipo, se eu espirro aqui, a minha gotícula de saliva ela pode ir até 2 metros. Daí esse número 2, tá? Então tem Nós temos mais 5 minutos de programa e 10 perguntas. Então tratar de responder todo mundo aí. Maurício de Novo Hamburgo diz: eu não entendo por que as pessoas estão tão apavoradas. A mídia mesmo existe mesmo esse perigo? Sim, essa pergunta ela foi um pouco parecida com a anterior, mas assim, o pavor ele existe, tá? Quantas pessoas morreram na China? Quantas pessoas vêm morrendo na Europa? Olha a situação hoje da Itália. Olha a situação dos Estados Unidos. Praticamente todos os países afetados da Europa e os Estados Unidos do primeiro mundo, que eles têm feito o quê? Eles têm fechado fronteiras, eles têm impedido viagens de avião, eles têm fechado colégio, fechado biblioteca.
são países sérios, são países de medicina de ponta, de estudo. Então, assim, se o pessoal está fazendo, eles não estão fazendo para assustar, eles estão fazendo para proteger a população deles, tá? Não é brincadeira. Coreia do Sul fez, então a gente também está seguindo o mesmo caminho, só que o brasileiro ainda resiste um pouco a algumas coisas, como a questão do isolamento, tá? Infelizmente. Grazi de Porto Alegre diz: gostei do programa, é isso aí, temos que cuidar para não desinformar ninguém. Obrigado por a participação de todos aí. Anete Andrade: muito boa entrevista, tirando minhas dúvidas. Depois temos Rosana Andrade: a máscara, como eu devo usar? É descartável ou posso usar mais de uma vez? Acho que já foi respondida, né? Já passou, tá? Perfeito. Vamos lá. Rosa Andrade: mais um médico esclarecendo dúvidas. Elzira Teles: está feliz? Rosa, ele está tirando nossas dúvidas. Que bom. Vamos lá. Isabel de Taquara diz: tipo, por que fechar todos os lugares se não é tão perigoso? Acho que ele é perigoso. Né? Sim. Na verdade é assim, é uma precaução, tá? Não é que tu vai dizer que o coronavírus não vai mais circular, mas se tu pode diminuir a aglomeração, por que não fazer, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Fabiana de Novo Hamburgo diz: doutor, parabéns pelas suas explicações em tempos de fake news sendo espalhados. É bom ter a verdade. Muito obrigado, Fabiana, por assistir o programa e prestar atenção nas explicações do doutor aqui. Vitor de Paraguai diz: hoje o programa está bem informado. Parabéns, Lara. Obrigado. Sempre tratamos de trazer os assuntos interessantes com os melhores qualificados na área. Mariela de Capão da Canoa diz: vejo as pessoas com máscaras e álcool gel, porém, se alguém foi no mercado e expirou num dos produtos... Expirou num dos produtos. Bom, se está com o coronavírus, como vai contaminar, né? Pois é, assim, a questão é justamente tu tá limpando, lavando sempre as mãos com água e sabão, tá? A priori, esse é o maior cuidado. Em todo lugar, praticamente, tu vai ter a água e o sabão. Tu vai ter no mercado, tu vai ter numa lanchonete, tu vai ter num restaurante. Talvez tu não encontre álcool gel, mas água e sabão tu vai encontrar, tá? Então, assim, esse é a coisa fundamental. É o mais barato, é o mais prático e é o mais fácil de achar. Gabriela de Várzea, na Bahia, pergunta: como funciona o isolamento domiciliar? Pronto, isso assim é uma pergunta muito bem colocada. Eu vou tentar explicar um pouquinho rápido por causa do tempo, tá? Mas é basicamente o seguinte: vamos supor que tu tem os sintomas do coronavírus. Próximo passo, tu vai à unidade de saúde, tá? Chega na unidade de saúde, tu vai passar por um acolhimento ou uma triagem, tá? A depender do serviço. O que seria isso? Tu vai passar por um enfermeiro ou um técnico de enfermagem e ele vai notar que tu tem os sintomas ou a possibilidade de ter o coronavírus. Ele vai te dar uma máscara como essa, que a gente mostrou aqui no programa, tá? Essa máscara vai ser colocada em ti com o devido cuidado e vai ser ensinada que tu tem que colocar essa máscara e os cuidados que tu vai ter que ter com as mãos durante aquele período em que tu está no ambiente de saúde. Tu, em seguida, tu vai ser com prioridade analisada por um médico, tá? Esse médico ele vai te examinar, ele vai identificar possíveis outras causas responsáveis pela tosse, pelo espirro, pela febre. Porque assim, não é porque eu tenho febre, tenho tosse que eu tenho coronavírus. Muita coisa pode acontecer além do coronavírus, tá? O mundo não parou porque o coronavírus apareceu. E as doenças também não. Então, assim, daí, nosso próximo passo é: tu tem uma suspeita forte, tu encaminha um paciente para casa. Próximo passo, liga para a vigilância sanitária do município e tu notifica via internet mesmo
para o Estado ou para a União que tu tem um caso suspeito, tá? Isso vai para a contabilidade da União. Fora isso, essa ligação para a vigilância sanitária do município serve para quê? Para que o município vá a esse caso, tá? E a depender da gravidade do caso, se for um caso mais severo, vai ser coletado o material secreção para se investigar o vírus. Como é que é feito isso aqui? Imagine que isso aqui seja uma haste de plástico, tá? E aqui na ponta eu tenho algodão. Eu vou introduzir nas duas narinas, tá? E na garganta também, e vou colocar isso aqui no meio de cultura, que é uma plaquinha, tá? Essa plaquinha, esse meio de cultura, ele vai ser levado para um laboratório. Geralmente a gente tem os laboratórios capazes de fazer isso hoje. Na maioria das vezes são os laboratórios centrais, que a gente chama de LACEN. Lá vai ser analisado por uma técnica chamada de PCR, tá? Que é uma técnica bem específica, e vai se chegar à ideia de que o resultado é positivo ou não. É feito um primeiro resultado, se ele der positivo, se faz uma contraprova, 2 resultados positivos, a gente trata como coronavírus. Tá? Um comentário e a última pergunta. Vanessa de Pelotas diz: boa noite, Lara, aqui na audiência, muito bom programa. Obrigado, Vanessa. E depois temos a última pergunta. Yuri, que fala de Atibaia, São Paulo. Para quando é esperado um pico e até quando vai essa semi-quarentena? Pronto. Então, assim, é mais uma boa pergunta. Agradeço a Yuri, falando de São Paulo. Basicamente é o seguinte, não dá para se precisar com 100% de certeza, porque assim, a medicina e a saúde ela não é uma ciência matemática, tá? Mas o que se acredita é que tenhamos aí uma estabilização da evolução epidemiológica do número de casos a partir de julho, agosto, porque assim é o período justamente que está aí findando o inverno. Então a gente está se aproximando do inverno, então na região sudeste, na região sul, que são regiões mais complicadas com relação ao clima, esperamos que a coisa fique um pouco mais complicada durante o inverno por causa das baixas temperaturas, mas assim, o que a gente espera é uma curva, tá? Então assim, o pico dessa curva, ela vai acontecer nos próximos meses e a gente tende que você tenha um declínio da velocidade lá para junho, final de junho, julho, mas assim, tudo isso aí são só perspectivas, não tem nada 100% correto. E bom, mais um último comentário aqui. Dina Paula de Atibaia, São Paulo. Boa noite, gostaria de parabenizar o programa por estar esclarecendo nossas dúvidas. Obrigado ao Dr. Igor. Muito bom, pessoal. 30 segundos para os comentários finais para fazer o programa aí. Então, assim, vou ser breve. Primeiro, eu queria agradecer todos, tá, pela colaboração. Gostaria que vocês distribuíssem esse vídeo o máximo possível, tá, para que as pessoas possam ter mais informação sobre as coisas. E assim, foi um papo bem tranquilo, bem legal. Procurei falar da forma mais pausada possível dentro da perspectiva de tempo que a gente tem, para que todo mundo pudesse entender, tá? Então, assim, repassem os conhecimentos, passem os vídeos para as outras pessoas, incentivem que eles assistam o canal, porque assim como esse programa de hoje, tem outros bem interessantes também, que sempre têm sido feitos, sempre nesse mesmo horário, sempre nesse mesmo dia da semana. E o principal de tudo é bom senso, educação, pensar no outro, tá? Pensar que a gente não está só no mundo, e se tu não está só, tu tem que zelar pelo teu semelhante, tá? Então a gente tem que pensar só na gente, no nosso filho, na nossa mãe, no pai. A gente tem que pensar no próximo. Então, lavar as mãos, gente, é uma coisa que não custa. Se a gente lavar as mãos, a mão de ninguém vai cair, tá? Então pode lavar a mão, sabonete não mata. Pode usar álcool gel, não vai matar ninguém também. Então assim, dá para usar tranquilamente, dá para fazer isso, dá para se proteger, dá para escutar o que é notificado na mídia. Vamos evitar as aglomerações. É uma pequena coisa que a gente faz para um objetivo muito maior. E é por isso que eu estou aqui, que Daniel está aqui, que a equipe toda inteira está aqui, para que a gente possa ter mais tranquilidade e mais qualidade de vida, tá? Então é isso. Muito perfeito. Obrigado.
Como sempre, tratando de trazer assuntos importantes como o de hoje, agradecido pela presença mais uma vez, o agradecimento ao Dr. Igor. E, bueno, ojalá possamos estar novamente na próxima quarta-feira com assuntos interessantes. Obrigado pela audiência. Adiós.